Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 32, no verso 22. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens que o nome é Medo. Medo. Só para eu entender aqui rapidinho, para a gente começar a nossa palavra. Alguém aqui, mulheres ou homens, não tem problema, alguém que tem medo de barata? Medo de barata? Aquelas, né, relutantes. Não tenho medo, pastor, tenho nojo. Alguém aqui tem medo de rato, assim como eu? Amém? A gente compartilha com isso. Eu não tenho medo do rato. Na verdade, eu tenho medo do que o rato pode fazer quando ele me atacar. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha medo de escuro. E eu sempre tive medo de escuro. Quando eu era criança, eu acho que eu perdi meu medo logo depois que eu casei. E eu casei muito novo, tá, gente? Né? Casei com 21. E eu lembro que quando eu morava com meus pais, a gente morava em Piracicaba e a gente morava numa casa de 2 andares. E aí todas as vezes que meu pai pedia para eu buscar água para ele de noite, eu tinha que descer aquelas escadas escuras, ligar a luz da cozinha, né? Na época não existia aquele sensor ainda que acende a luz. E aí eu descia cantando louvores bem alto, porque daí se tivesse alguma coisa mal, já saía correndo. Eu tinha esse pensamento que se eu começasse a cantar, então eu acho que as pessoas quando iam dormir lá em casa achavam que eu era meio louco, porque eu descia as escadas cantando bem alto. Então quando a gente começa a perceber essa vida adulta, a gente vai perdendo alguns medos, e a gente tem um outro medo, a gente começa a ter outros medos. Quem tem medo aqui, por exemplo, da fatura do cartão de crédito no final do mês? Amém? É isso aí. Mas quem aqui tem medo de gastar também? Ai, ninguém, né? Tem medo de gastar, né? E essas semanas que a gente vai estar falando, nós vamos estar falando sobre vários outros medos. Não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre medos muito mais específicos. E eu quero começar essa primeira história sobre Jacó, em Gênesis capítulo 32, no verso 22. Acompanhe comigo, diz assim: Naquela noite Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o val de Jaboque. Depois de tê-los feito atravessar o riacho, fez também passar tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho. E um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou-lhe a junta da coxa, de modo que deslocou enquanto lutavam. Apenas até aí. Feche seus olhos, vamos investir em uma oração. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, por essa igreja. Muito obrigado pelo privilégio de pregar o Teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus, por cada coração que está disposto a ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer falar conosco e nós estamos com os nossos ouvidos abertos a Te ouvir, a Te compreender e a poder entender um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Seja com cada um aqui, Pai, e que todo levante do maligno para distrair o nosso coração caia por terra em nome de Jesus. E toda igreja diz, vamos aplaudir a Jesus mais uma vez bem alto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma pessoa talvez um dia te chame e ela decida mudar de cidade. E você pergunte para ela por qual motivo você quer mudar de cidade, por que você quer ir embora. Ela diz: eu quero mudar por causa da falta de trabalho, eu quero mudar porque o trânsito dessa cidade é extremamente complexo, eu quero mudar porque o custo de vida dessa cidade talvez seja muito alto, ou eu quero mudar até mesmo porque o meu casamento não tem dado mais certo, e eu quero partir para uma nova maratona, um novo ciclo na minha vida. 6 meses depois se passam, essa pessoa te liga da cidade para onde ela foi, e ela está chorando no telefone, e você fala assim para ela: mas o que está acontecendo, meu amigo? Você falou que ia mudar de cidade porque tudo ia ser transformado. E ela diz: olha, eu vim para cá, para esse lugar, para escapar da dor, mas essa dor ainda continua comigo. Hoje
eu quero falar algo muito especial para cada um de vocês. O medo, ele não fica no lugar que você saiu. Muitas vezes ele vai na nossa mala. Muitas vezes nós carregamos esse medo. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de emprego, você pode mudar até mesmo de igreja. Mas se você não mudar a sua forma de pensar, se você não enfrentar o medo, você só muda o CEP dele. Se você não enfrentar o medo cara a cara, você só muda o CEP desse medo que você tem. E o medo, ele pode ser muitas vezes uma coisa muito simples para um e muito complexa para outra, Como conversar com uma pessoa, ter medo de conversar. Eu lembro que eu tinha uma cliente que todas as vezes que ela me ligava, eu via o nome dela no meu celular, eu já começava a me tremer todo. E ela era uma cliente que pagava certinho. Era uma pessoa muito gente boa no convívio, de conversar e tudo mais, mas no âmbito do trabalho era extremamente possessiva, extremamente sugava as nossas energias. E o medo, ele faz exatamente isso, ele nos tira a nossa força, ele tira a nossa paz, ele mata pessoas. Pessoas com medo de que outras pessoas descubram alguma coisa, acabam tirando a sua vida. Pessoas com medo de enfrentar alguma situação, acabam regredindo a sua história. E o medo, ele oprime tantas e tantas e tantas e tantas pessoas. Meus irmãos, durante 5 semanas eu quero falar sobre o medo aqui nessa casa. Eu quero falar porque eu sei que isso precisa ser trabalhado dentro de nós. E uma das principais coisas que tem nos afetado nos últimos anos, vou falar nos últimos anos, é uma coisa chamada telefone, celular. O celular, ele não assume mais o papel de fazer apenas ligações. O celular já assume o papel agora de se tornar um computador portátil, de caminhar com a nossa vida, né? Igual eu, por exemplo, eu não ando mais nem com carteira, não tenho mais documento físico, cartão de crédito, eu ando tudo no celular. Se acabar a bateria do meu celular, se eu parar numa blitz, eu não tenho um documento. Se eu precisar comprar alguma coisa, eu não tenho dinheiro. Então, praticamente tudo no meu telefone. E nós, muitas vezes, nos tornamos tão presos no telefone, tão presos nessa tecnologia que deveria trabalhar para nós, mas estamos trabalhando para ela, que estamos ficando cada vez mais apavorados, mais com medo do que aquilo que pode acontecer conosco. Experimente ficar um dia sem o celular, experimente ficar 2 dias sem o celular, experimente ficar 3 dias sem o celular, experimente ficar 1 semana sem o celular, sem internet, sem rede social. Como você se comporta? E hoje eu quero falar sobre uma figura chamada Jacó, um cara que fugiu durante toda a sua história, até ele ter um encontro com Deus no Vale do Jaboque. O nome Jacó vem de Yaakov, do hebraico, que significa aquele que agarra o calcanhar, ou traiçoeiro. O nome que ele já recebeu dos seus pais, porque Jacó era irmão de Esaú e um irmão gêmeo. Só que a Bíblia nos fala que Jacó, quando vai sair da barriga da sua mãe, sai com a mão segurando o calcanhar do seu irmão. Imagina que figura bizarra, um bebezinho segurando o calcanhar do outro irmão, né? Aqui na casa a gente tem irmãos gêmeos, né? O Arthur e a Luísa. E a Luísa fala que ela é mais velha que o Arthur, 5 minutos, porque saiu antes. Olha isso. Mas são gêmeos, mas 5 minutos a mais ou a menos, né? São gêmeos. Então, aquela situação de Jacó e Esaú nos leva a pensar que Jacó tentou puxar seu irmão para trás. E se você for ler toda a história de Jacó, você vai entender que ele, em todo momento, ele foi um cara traiçoeiro. Ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, ele enganou o seu tio Labão. Durante 20 anos, Jacó foi traiçoeiro e enganador. Diga comigo, traiçoeiro e enganador. A vida de Jacó foi baseada de fuga em fuga. Era um cara que ninguém segurava ele. Eu quero te contar um pouquinho sobre a história de Jacó. Quando Jacó se torna um pouquinho mais velho, a Bíblia nos fala que o seu irmão Esaú, ele era um grande caçador,
era um homem muito peludo, quase um Tony Ramos da vida, e Esaú estava numa caçada, e volta da sua caçada, e Jacó era um cara que gostava de ficar em casa, andava no meio das tendas ali do lugar, cuidava dos afazeres de casa junto com a sua mãe e com o seu pai. E um dia Esaú voltando para casa, morrendo de fome, nessa expressão, e se você for ler o texto de Gênesis capítulo 22, você vai ver isso, que literalmente ele estava quase morrendo de fome. Esaú chega em casa e fala assim: olha, meu irmão, preparou alguma coisa aí, Jacó? Preparei aqui uma sopinha de lentilhas. Então, rapaz, me dá essa sopa de lentilhas. Não, calma aí. Eu só te dou esse prato de lentilhas se você me der o direito da sua primogenitura. Para eles naquela época era muito importante isso. O primeiro filho, ele tinha a bênção do pai. E por mais que os dois tivessem saído praticamente juntos da barriga, o primeiro que saiu era o primogênito. Qual é o caso da Luísa? A primeira que saiu é a primogênito. E aí Esaú fala assim: olha, vou fazer o seguinte, te dou meu direito de primogenitura, eu estou com muita fome, eu só quero comer. E ali Esaú já abre um pedaço da sua bênção. Num segundo momento, a gente vê Isaac, o pai de Esaú e de Jacó, ficando um pouco mais velho e quase morrendo, pronto para liberar a bênção do primogênito sobre a vida dos seus filhos. E aí Esaú sai novamente para uma caçada, e Jacó se veste com peles de cordeiro, para que o seu pai pudesse passar a mão sobre ele, e achar que fosse Esaú, e liberasse a bênção sobre a vida de Jacó. Ou seja, em todos os momentos, Jacó passou a sua família para trás, passou o seu irmão para trás, passou os seus parentes para trás. Em todos os momentos nós vemos Jacó fugindo. E quando nós lemos esse texto de Gênesis 32, nós percebemos que Esaú agora estava vindo ao encontro de Jacó. Depois de mais de 20 anos de Jacó fugindo, agora Esaú estava vindo ao encontro de Jacó. E aquilo que Jacó mais temia estava agora descortinando aos seus olhos. Aquilo que Jacó passou 20 anos fugindo, agora estava à sua porta. E a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o medo é que o medo está sempre na nossa mala. E nós levamos o medo na mala. Gênesis 32:7, acompanhe comigo. Jacó encheu-se de medo e de angústia. Jacó encheu-se de medo e de angústia. 20 anos Jacó fugindo do seu irmão por ter passado ele para trás, por causa da sua primogenitura. 20 anos Jacó fugindo de Esaú, porque tinha recebido a bênção do seu pai. Agora, 20 anos Jacó tentando se distrair. Ele já tinha 2 mulheres, ele tinha 11 filhos, ele tinha rebanhos, ele tinha jumentos, ele era um homem muito rico. Tudo isso para abafar uma coisa, um caso mal resolvido. Sabe um casamento que não se resolve direito? Uma história que ficou mal contada, uma história que não fecha a conta e vocês estão caminhando, levando isso, falando para casais casados. Vocês estão carregando isso há muito tempo e vocês nunca conseguem sentar para conversar. Quando vocês pensam em sentar para conversar, para tentar resolver um problema, vocês começam a postergar isso. Vocês pensam talvez assim: melhor a gente não falar mais sobre esse assunto, vamos deixar a nossa vida do jeito que está. Aquilo que aconteceu e a gente nunca vai falar sobre isso. Mas sempre quando vem uma discussão, você abre a caixinha do medo, você joga aquilo na roda, vocês jogam um na cara do outro, depois se resolve, guarda na caixinha do medo, guarda de novo, e a vida que segue. Briga novamente, abre essa caixinha, joga na cara um do outro, ficam com medo, depois resolvem, fecham, e a vida que segue. Situações mal resolvidas. Quantos estão entendendo essa mensagem nessa noite, amém? No momento em que Esaú aparece no horizonte, e eu estou ilustrando, não li a história inteira, porque a história tem mais de 10 capítulos, estou ilustrando essa história para você. Esaú agora está atrás de Jacó, Esaú está querendo pegar Jacó, Esaú está querendo conversar com Jacó, só que na mente de Jacó, Esaú queria matá-lo, Esaú queria destruí-lo.
E Jacó estava com muito medo, muito medo. Alguém conhece esse sentimento aqui, de ter muito medo? Eu lembro que quando meu pai falava para mim assim: Thales, semana que vem sai os boletins, né? Quero ver seu boletim. Rapaz, eu nunca orava tanto em toda a minha vida. Pegava o boletim, para te adorar, ó Rei. Aí vinha a nota lá, 10, glória a Deus, glória a Deus. Chegava em matemática, 3, misericórdia. E quando chegava aquela notificação, recuperação. E aí, Thales, pegou alguma recuperação? Pai, eu peguei algumas aulas de reforço a serem feitas. Mas você não ficou de recuperação em nada? Você não está entendendo, pai, direito. Eu estou em uma nova fase de aprendizado. Ou seja, estou de recuperação. E esse medo que nós começamos a ter primeiro dos nossos pais, ele se agrava depois do nosso casamento. Tenho medo da minha esposa brigar comigo. Tenho medo de deixar uma toalha em cima da cama e ficar sem a mão, qualquer momento. Eu tenho medo do meu marido sair para viajar e ter uma infestação de baratas na minha casa. Eu tenho medo de não conseguirmos pagar essas contas. Eu tenho medo de não ser o marido que ela tanto sonhou que eu fosse. E nós ficamos jogando esse medo. E esse medo ele começa a hibernar no nosso coração. E o medo que não é confrontado, ele não desaparece. Diga comigo, o medo que não é confrontado, ele não desaparece. Ele não desaparece, irmão. Ele só fica hibernando. E de repente ele acorda no pior momento da nossa vida, da nossa história. Olha, leia comigo 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, verso 7. Esse texto foi que nos trouxe todo a essa série de mensagens. 2 Timóteo 1, 7. Está escrito assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor e de equilíbrio. De amor e de equilíbrio. Paulo aqui está falando para Timóteo, no momento onde Timóteo estava querendo fugir do seu ministério. Paulo aqui está falando para Timóteo o seguinte: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo. O medo, ele não vem de Deus. O medo é contrário à fé. Mas ele também não vai embora, porque você mudou de ambiente. Se você não se resolver, ele não vai embora. Se você não confrontar ele, ele não vai ser resolvido. O medo não se resolve com a mudança geográfica. O medo se resolve com o encontro espiritual. Leia isso, anote isso comigo, por favor. O medo, vamos lá no telão. O medo não se resolve com a mudança geográfica. O medo se resolve com um verdadeiro encontro espiritual. Tozer, um grande escritor, teólogo, ele diz o seguinte: o que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. O que isso significa? Quando o medo domina a sua vida, não é porque Deus é pequeno, é porque a imagem que você tem sobre Deus está pequena. Não é porque Deus ele é pequeno. A imagem que você criou desse Deus é muito pequena. A imagem que você tem de um Deus semelhante ao seu Pai, disposto a te punir a todo momento, você começa a gerar essa imagem dentro de você. E aí de repente você começa a ver um Deus punitivo, enquanto Deus ele quer te amar, enquanto Deus ele quer prosperar a sua casa, enquanto Deus quer fazer tantas obras boas, você tem um medo de Deus. E esse medo de Deus nos afasta dele, e nos leva a ajoelhar e a clamar a Ele só no momento decisivo, um momento onde a gente já perdeu todas as esperanças, porque a gente tem medo de falar com Deus. A gente tem medo de dobrar os nossos joelhos. A gente não consegue entender o quão poderoso é o poder da oração. Você vê só Deus como um juiz,
você não vê Deus como um justo, como um pai. Mas quando você consegue ver, preste atenção, por favor, olha aqui para mim. Quando você consegue lembrar do Deus maravilhoso que deixa as 99 ovelhas para vir atrás de uma ovelha amada, a fuga termina. Quando você começa a lembrar de um Deus que em todos os momentos da Bíblia supriu o seu povo, quando você começa a lembrar de um Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, o medo vai embora, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Quantos aqui creem que Deus cuida de você? Amém? Glória a Deus. Que medo você tem carregado na mala durante anos? O que você está carregando aí guardadinho no fundo do seu coração? Qual que é esse rancor que você está carregando? Qual que é essa mágoa que você está carregando? Qual que é esse problema que você não consegue superar, você não consegue vencer? Você pode mudar de CEP, mas só Deus pode mudar o seu coração. Entenda, e um coração só pode ser mudado estando sozinho, só eu e Deus. Estando sozinho, só eu e Deus. Um coração só é mudado você e Deus. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 32, verso 22. Gênesis 32, verso 22, está escrito assim: Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o val do Jaboque. Então ele ficou sozinho. Preste atenção, ele pegou as suas mulheres, pegou os seus filhos, atravessou todos eles, tudo que ele tinha, e ficou naquela área chamada Jaboque, naquele riacho, naquele vale, sozinho. E a Bíblia nos fala que nele estando sozinho, ali ele encontrou um homem que depois nós vamos descobrir que era o próprio Deus, que ele luta com aquele homem. Eles lutam durante toda a noite, e está quase amanhecendo o dia, e aquele homem vira para Jacó e fala: me deixa ir embora. E ele fala assim: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar, enquanto você não me transformar, enquanto você não mudar essa expectativa da minha vida. E a Bíblia nos fala que aquele homem pega na coxa de Jacó e desloca a coxa de Jacó. Depois daquele momento, Jacó começa a andar mancando, e anda mancando até o dia da sua morte. E por isso o povo judeu não come do músculo da coxa de nenhum animal. Aquele homem teve um encontro real com o próprio Deus. Aquele homem teve um encontro real, e tudo o que ele precisou foi estar sozinho, ele e Deus. Tudo o que ele precisou foi tomar uma atitude, ele e Deus. A raiz da palavra hebraica Jaboque, que é Yaboque, significa perante, abaque, significa uma luta, significa aquele que luta, o lugar de luta, o lugar onde nós estamos decididos. Irmão, em nome de Jesus, preste atenção nessa mensagem, porque talvez você está falando aqui: cara, eu estou aqui hoje, mas eu não tenho medo de nada. E o tema dessa mensagem é em frente e siga, significa ir para frente e seguir, ou enfrentar cara a cara e seguir também na vida. Talvez você ache que você não tem medo nenhum, mas eu quero te provar que muita coisa está andando para trás na sua vida, porque você não consegue enfrentar face a face. Talvez o seu medo é de enfrentar as situações, é de se tornar um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, e encarar face a face as situações em que você tem vivido. E Jacó, estando sozinho no vale agora do Jaboque, ele tem um encontro com Deus. Lembra de Elias? A gente falou sobre Elias aqui na casa, em 1 Reis capítulo 19, no verso 11. Elias precisou ficar sozinho. Ele precisou entender que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Deus veio como um sussurro suave na vida de Elias. Esse mesmo momento eu falo para você que é o momento que você fica sozinho, na sua casa, que você acha que seus pais não estão te vendo.
É o momento que você acha que o seu marido não está te vendo, que a sua esposa não está te vendo. É o momento que você desliga seu celular, é o momento que você está no seu quarto, é o momento que você vai para o banheiro chorar sozinho. É o momento que você tenta fugir da situação porque você tem medo que as pessoas te vejam. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Quantas vezes eu me escondi? Quantas vezes eu me escondi? Eu lembro que a gente estava aqui logo no início dessa casa, no início desse lugar, e nós já vamos para 8 anos, que nós estamos com a Casa Voadora, estamos aqui há 5 anos talvez, nesse lugar, e eu lembro que logo no início, quando nós estávamos começando um período muito difícil, ainda continua difícil, eu lembro que no meio de um louvor, que tinha uns irmãos ministrando, eu fui lá para o fundo, e falava: Senhor, não é possível que a gente está vivendo essa situação tão precária, nós precisamos pagar um aluguel, nós precisamos arrumar algumas coisas, Senhor, quantas lutas a gente tem passado, e ainda assim a gente ouve acusações de pessoas contra nós, ainda assim a gente ouve tantas palavras de ofensa, e eu lembro que eu fui lá para o fundo, lá onde está a salinha das crianças hoje, e chorei, fiquei lá sozinho, eu e Deus. E é nesses momentos de solidão, é onde Deus transforma a nossa vida. É nesse momento, onde nós achamos que tudo desapareceu, todas as pessoas sumiram, é que Deus começa uma real transformação no nosso caráter. Eu já disse isso, quero repetir mais uma vez. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos orar, falar, mas a gente também precisa ouvir. E enquanto o Denis estava ministrando aqui, eu estava ouvindo a oração dele, e ele falou uma coisa muito importante, que eu acho que todos nós deveríamos sempre orar: Senhor, perdoa os meus erros, Senhor, perdoa muitas vezes a minha vergonha, perdoa. A gente precisa rasgar o nosso coração perante Deus, a gente precisa abrir o nosso coração e mostrar para Deus aonde está a nossa dor. Senhor, a dor está aqui, a dor está no medo de ficar sozinha, a dor está no medo de ficar sozinho, a dor está no medo de talvez eu não conseguir montar uma empresa, o medo de não conseguir superar, o medo de não conseguir crescer, o medo de não conseguir trazer o sustento para minha casa e para minha família. O medo destrói, e o medo só é destruído quando é confrontado. C.S. Lewis diz o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o seu megafone para despertar um mundo surdo dentro de nós. O mundo surdo dentro de nós. A madrugada que você acorda angustiado, o dia que você chora dirigindo no carro, aquela hora que você entrou no banheiro para ninguém te ver, aquele momento onde você tentou se isolar de todos, ali Deus está gritando para que você fale com Ele, porque Ele quer ouvir o seu medo, Ele quer ouvir aquilo que você está sentindo. O Jaboque de Jacó não foi um acidente geográfico, foi um encontro marcado entre ele e Deus. Aquele lugar onde Jacó estava não era um lugar qualquer, era um lugar que Deus queria ter um encontro com ele. Ele estava fugindo do seu irmão, fugindo de uma situação mal resolvida, e Deus resolve encontrar com ele. E aquela luta não foi uma luta simples, foi uma luta que deixou marcas. E Deus tem um Jaboque marcado para cada um de vocês. Deus tem um lugar marcado para cada um de nós. E se você passar por esse lugar, e se você vencer esse lugar, você passa por ele e vence, você sai marcado, você pode sair mancando, mas você sai com um novo nome, um nome transformado. O medo, ele muda muitas vezes, e esse é o nosso terceiro tópico. O medo muda muitas vezes até o nosso nome. Eu lembro que eu tenho um primo, e quando nós éramos crianças, nós somos da mesma idade, ele é um mês mais velho que eu, e eu lembro que ele sempre foi muito oprimido pelos outros primos, porque ele era um pouquinho mais gordinho, e ali alguns tios meus, as brincadeiras saudáveis que a gente tinha quando era pequeno, né? Tinha uns tios meus que passavam
óleo nos pés de bananeira e põe umas notas de 50 e mandava o sobrinho tentar subir aquele pé de bananeira, e todo mundo se machucava e ninguém pegava nada naquilo. Até que vinham uns espertos, chutavam o pé de bananeira até cair as notas lá de cima, que era o mais rápido. E eu lembro que esse primo meu, todas as vezes que nós nos reuníamos no Natal, na casa dos meus avós, e os primos vinham com piadas, nomes, apelidos para ele, ele sempre se isolava, ele sempre ficava sozinho, chorava muito. Eu ia lá, conversava com ele, e cada vez que se passava, a saúde dele deteriorava. Cada ano que a gente se encontrava, ele sempre estava um pouco pior da sua saúde. O ano passado a gente se encontrou, e eu falei, cara, que bom que você está mudando o seu hábito, né? Já está conseguiu dar uma emagrecida, agora está se cuidando um pouco mais, casou, tem 2 filhos. E eu fico pensando o quanto da vida dele foi desperdiçado pelo medo das pessoas, o que as pessoas pensavam dele. O quanto da vida dele foi desperdiçado porque ele ficava esperando o que as pessoas pensavam sobre a história dele, sobre a casa dele. E nós, preste atenção, e quantos de nós temos medo de pensar, será que vai dar certo, não vai dar certo, será que o meu casamento vai para frente, não vai, e eu resolvo dar 2 passos atrás? Cara, é complicado isso. O medo, ele tira o nosso nome. Deus não quer um espírito de covardia, Ele quer homem e mulher sem medo. Gênesis capítulo 32, verso 25. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou-lhe a junta da coxa, de modo que deslocou enquanto lutava. Preste atenção, esse homem sendo Deus, precisou fazer isso? Cara, é Deus. Deus poderia ter ganhado de Jacó em 1 segundo, sim ou não, gente? Olha o estralarzinho de dedos, Deus podia ter acabado com aquela história. Deus não precisava nem ter começado aquela briga, porque aquela luta não era uma competição, era pedagogia, era ensinamento. Deus, Ele não luta com você para te derrotar, Ele luta com você para te transformar. Fala para quem está do seu lado, Deus não luta com você. Fala para quem está do seu lado, Deus não luta com você para te derrotar, Ele luta com você para te transformar. Pergunta para essa pessoa, você está disposta a ser transformada nessa noite? Jacó sai daquela luta com 2 marcas na sua vida, uma ferida grande na coxa, onde ele anda mancando, a sua articulação deslocada, e ele sai com um novo nome. Acompanhe comigo, Gênesis 32, 28. O seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com homens e venceu. Um cara que tem o nome transformado de enganador para aquele que lutou com Deus. Um cara que tem o nome transformado de trapaceiro para aquele que lutou contra Deus e venceu. Olha o nível. Você não vai chamar mais Jacó, agora você vai chamar Israel, o nome de uma nação inteira. Aquele que tinha medo, aquele que estava acovardado, agora ele teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada, ao ponto do seu nome ser transformado, ao ponto da sua ferida virar um testemunho vivo. Sabe de uma coisa? A gente passa tantos processos, decepção com os nossos filhos, decepção talvez no casamento, e muitas vezes nós pegamos isso como humilhação, e nós deveríamos considerar isso muitas vezes como um testemunho daquilo que a gente passou, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente tem passado. Quando eu vejo os meninos aqui tocando, quando eu vejo o pessoal ali atrás servindo, quando eu vejo famílias aqui reunidas, e eu conheço a história de muitos de vocês que estão aqui, como vocês chegaram aqui, eu vejo não como uma história de se envergonhar, mas quando eu vejo a família do Edson aqui na frente, quando eu vejo o João, Renata, quando eu vejo o Denis, o Lucas, a Camila, cada um de vocês, eu vejo histórias que vieram para glorificar o nome do Senhor. São histórias que têm cicatrizes, isso é fato. Cicatrizes. O encontro com Jacó e Deus teve cicatriz, andou mancando, mas virou um testemunho vivo.
Gênesis 32, 31 diz: o sol lhe nasceu quando partiu para Peniel, e ele ia mancando por causa da sua coxa. O sol podia ter nascido, o novo dia podia ter amanhecido, mas ele estava indo mancando. Todo cristão que enfrentou de verdade o medo, pode sair mancando, mas ele sai livre do medo. Quantos medos eu tive? Cara, eu vou ser bem sincero com você, eu acho que um dos maiores medos que eu já tive, era de conversar com meu pai. Eu tinha muito medo de conversar com meu pai. Meu pai, ele sempre foi um cara muito sério, um cara muito determinado. Não foi um cara cruel comigo, de me bater, me espancar nem nada, mas eu tinha medo, eu tinha um temor do meu pai, de abrir o meu coração para dizer algumas coisas para ele. E eu lembro que quando eu decidi abrir o meu coração para olhar o meu pai, como meu amigo, muita coisa da nossa história mudou. Hoje, quando eu encontro com meu pai, a gente conversa um pouco mais, a gente tem algumas ideias juntos, e é tão maravilhoso ter esse encontro de pai e filho. Talvez o seu medo seja de conversar com aquele que te contratou. Talvez o seu medo seja de perguntar para o seu marido: você realmente me ama? Talvez o seu medo hoje seja sair por aquela porta e enfrentar a segunda-feira. Talvez você esteja pensando assim: mas graças a Deus amanhã eu não trabalho, terça é feriado, a gente já emendou, mas a quarta-feira está te esperando. E se a quarta não vier, vem quinta, vem sexta e vem segunda-feira que vem. E até quando você vai fugir das situações e não vai encarar de frente? Eu costumo pensar que o medo, ele é como um tsunami. E o tsunami, aquela onda gigante, você tem duas opções: parar, deixar ser engolido por ela, porque vai te engolir, ou você encarar de frente, subir nela e dropar como uma grande onda. Se talvez eu encarar e falar: Senhor, me leva, eu quero ir onde o Senhor quiser que eu vá. Meu irmão, Deus pode te levar lá para a ponta desse tsunami e fazer virar sua história, que seria um grande fracasso, virar uma grande vitória. Mas se você continuar com esse medo no seu coração, talvez esse tsunami vai te engolir. E a minha oração para você nessa noite é para que você não venha com esse medo carregando na sua mala, na sua bagagem. Enfrente esse medo, assim como Jacó enfrentou. E sabe de uma coisa que é muito engraçada nessa história? Se você for ler o capítulo 33, e a gente não vai ler, mas se você for ler o capítulo 33, Jacó estava com medo de encontrar com quem, gente? Esaú, não era? Que ele estava com medo de Esaú matar ele, né? Se você for ler o 33, no verso 4, 33 verso 4, olha o que acontece quando os dois se encontram. Mas Esaú corre ao encontro de Jacó. Acompanhe comigo, Gênesis 33, 4. Coloca aí, Rafa, para a gente. Esaú corre ao encontro de Jacó, agarrou-lhe ao pescoço, e aí você fala: pronto, agora matou. Mas não, olha lá, abraçou e o beijou, e ambos choraram. Jacó tinha medo do seu irmão matar ele, e tudo que o seu irmão estava indo ao encontro dele é para abraçar, para beijar e dizer que o amava, e que todos os problemas do passado estavam resolvidos, e ali de agora em diante era tudo novo. Olha que situação, um cara que fugiu 20 anos, um cara que achava que ia morrer, agora ele estava indo de encontro ao seu medo, e o medo dele não era nada do que ele pensava. Talvez esse medo que você está guardando dentro de você não é nada do que você está pensando, não é nada. Eu lembro uma vez que a gente teve uma discussão séria, eu e a Jana, a gente estava namorando. Aí eu falei assim: rapaz, pela 30ª vez essa mulher vai separar de mim. E a gente estava noivo, e eu lembro que eu já estava na faculdade. E aí ela falou assim: Thales, preciso conversar com você seriamente, passe depois da aula na minha casa. E aí eu pensei: o que eu fiz dessa vez? Mas já vou preparado
para nossa separação, já vou preparado porque, né, perdi a noiva e tudo mais. E eu voltava da faculdade de carona numa moto de um amigo, numa CGzinha 150 verde, rebaixada, porque eu estava muito pesado atrás. E a gente voltava todos os dias. E esse dia eu falei para ele assim: Renatão, me deixa na casa da Jana. E ele falou: cara, a casa dela é meio longe da sua casa, como que você vai voltar depois? Eu falei: ah, rapaz, eu volto a pé, dou um jeito. Ela disse que quer conversar seriamente comigo. E eu estou preocupado, cara. A gente teve umas brigas aí, não tá boa a situação. E aí eu lembro que eu fui, todas as vezes que eu chegava na casa da Janaína, Dona Fia estava assistindo o Show da Fé, na casa dela, né? R.R. Soares, estou seguindo a Jesus Cristo. E aí Dona Fia assistindo televisão, Janaína sentada no sofá. E eu falei: meu Deus, que situação, né? Até a mãe vai participar dessa história agora. E aí eu cheguei e ela falou assim: não, eu só queria que você viesse para jantar. Fiz uma janta. E eu fiquei pensando: rapaz, eu passei o dia todo trabalhando pensando nessa conversa. Eu passei, nem prestei atenção na aula, não sei nem como eu fiz trabalho de faculdade. E tudo que ela tinha me chamado era para comer um arroz com estrogonofe e tomar um suco de caju. Só isso. E eu achando que era uma briga. E eu preparado com a faca na mão, sangue nos olhos, preparado para o divórcio. E era só para jantar. E a gente cria essa expectativa no nosso coração. Quando o seu chefe te convida para a sala dele, quando o RH te chama, você pensa: meu Deus, agora está na hora de eu ir embora. E muitas vezes é para você apenas receber uma promoção, para você ser bonificado, para você ser elogiado. E alguns princípios que nós vimos essa semana aqui na casa e nessa noite foi: o medo você não enfrenta. O medo muitas vezes você tem carregado ele. Você precisa enfrentar ele. Deus te encontra num lugar onde você estará sozinho. Você vai sair diferente, talvez mancando, mas Deus vai te trazer um nome novo na sua história. Mas eu quero te falar algo muito importante, para a gente encerrar e para a gente orar. Deus quer ter um encontro com você aqui nessa noite. Deus, Ele quer curar o seu medo. Deus, Ele quer limpar o seu coração. Deus, Ele quer tirar você dessa luta e transformar a sua história. Deus quer transformar a sua história. Deus, Ele quer transformar a sua história. Deus quer curar o seu medo. Medo de que você tem? Olha aqui, vamos ler novamente aquele texto de 1 Timóteo que eu falei que foi o que mais inspirou a gente começar essa série de mensagens. Olha aqui que 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te fez covarde, cara. Agora entenda, querer ser uma pessoa que não tem medo não é falar mais alto com as pessoas, não é ser um cara deselegante, não é ser uma pessoa prepotente. Não ter medo é encarar os problemas, mas encarar como um homem e uma mulher de Deus. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer: seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!